eu estou recebendo aqui no estúdio Antônio Vitor Carvalho, advogado especialista em direito esportivo. E hoje ele veio para o nosso programa para conversar com a gente sobre essa nova lei, Lei Geral do Esporte, que já tem mexido com os ânimos também, né? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, no Direitos e Deveres. Bom, todo mundo falando de esporte para cá, esporte para lá, o que mudou, o que não mudou, e parece que tem muita gente na dúvida, né? E é por isso que a gente trouxe esse assunto hoje aqui para o programa com o Antônio Vitor Carvalho. E veio para falar justamente sobre o direito esportivo. E que as pessoas precisam ficar atentas e saber um pouco mais como é que funciona, né? E é por isso que a gente já deseja um bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar dessa lei aí que está mexendo com os ânimos, né? Parece que tem gente que gostou, tem gente que não gostou. É verdade, Vanusa. Então, a gente percebe, né, até porque houve muita movimentação, é uma lei que já vem há mais de 6 anos tramitando no Congresso e que finalmente foi sancionada pelo presidente, né? Ainda há algumas etapas até ela ser promulgada, porque houveram vetos e acredito que a gente vai ter a oportunidade de estar conversando a respeito, né? Mas é uma lei de suma importância que acabou aglutinando toda a legislação esportiva em somente nessa Lei Geral do Esporte. Então, conteúdos da Lei Pelé, que foi da onde começou lá em 1998, até a questão do Bolsa Atleta, que já é mais recente, foram abarcadas nessa legislação e isso dá uma importância, né? Como é que essa lei vai, de uma certa forma, beneficiar, na verdade, esses atletas? Porque quando a gente ouve falar da lei, as pessoas vão logo só para o lado do futebol. E a gente tem que lembrar que é o esporte no geral, né? Exatamente, Vanusa. É mais corriqueiro a gente lembrar do futebol, porque, querendo ou não, tem aquele destaque, tem aquela relevância. Mas se a gente parar para analisar, boa parte do que é protegido hoje pela lei se refere a atletas, desde aos jogadores de futebol, mas desde um atleta de badminton, como nós somos referência a nível nacional, internacional, não é mesmo? Então, ela tem todo esse linear, né? Toda essa questão e, principalmente, na questão do atleta, por exemplo, para esses que têm uma menor visibilidade, que estão iniciando, a lei vai disciplinar nos valores de até R$350 na questão do Bolsa Atleta, podendo chegar até R$15 mil, de acordo com a qualidade do atleta, se ele é a nível amador, aquele valor, e se ele já é a nível profissional, né, acostumado a grandes competições, pode estar chegando nesse valor de 15 mil. Doutor, a gente ouve falar sobre as práticas esportivas e algumas não são reconhecidas. Sim. Algumas estão lutando para serem reconhecidas. Hoje aqui mesmo dentro do Bom Dia, a gente já trouxe vários tipos de esportes, né? E vários atletas e que, enfim, eles muitas vezes não são reconhecidos, mas a prática desse esporte já existe há muito tempo. Algumas estão sendo notadas agora. Como é que fica nessa questão? Então, Vanusa, a Constituição Federal, ela é o arcabouço principal de tudo, né? Então, essas questões de algum esporte que está surgindo, hoje nós temos a questão dos e-games, né? Dos e-sports. Eles têm tido cada vez mais visibilidade, né? E às vezes falta a questão de uma federação. Então, hoje vem surgindo essas federações, vem surgindo esses grupos que eles vão ficando responsáveis por, de certa forma, orientar, né? Tudo baseado na Constituição e agora com o advento da lei, ela tem também características que propiciam o surgimento, a organização dessas instituições. Algo que, de uma certa forma, chama atenção também é a prática do esporte masculino e feminino. Sim. Muda alguma coisa relacionada a essa lei? Então, teve novidades na lei, né? E grande novidade, uma das grandes novidades da lei é justamente nesse aspecto, né? A gente percebe que tem uma diferenciação, né? Isso é notório, mas a lei veio justamente para disciplinar isso. Tem lá artigos que orientam essa questão da equidade, né? Do tratamento, da questão da remuneração, dos direitos, porque isso já é disciplinado pela própria Constituição Federal. Acontece que há essa necessidade de disciplinar, de legislar, para que
ocorra de uma forma mais salutar, não é mesmo? Muito importante. O projeto, na verdade, teve críticas e protestos. Por quê? Ainda continua sendo a questão da informação, que não chegou realmente como deveria chegar, ou não? Tem outros motivos? Então, Vanusa, nesse aspecto, acho que assim, foi bem explorado, né, pela mídia, até porque os jogadores que têm mais visibilidade, eles se movimentaram em redes sociais, eles se movimentaram durante os jogos, né? Na verdade, antes do início dos jogos, ao colocar a mão sobre a boca, né? E o objetivo deles principal era de chamar a atenção para um dos pontos da lei que foi vetada pelo presidente Lula, porque o que é que acontece? A lei anterior, que era a Lei Pelé, ela tinha uma cláusula compensatória. Então, o atleta que estava trabalhando ali, ele já tinha assinado um contrato, ficava difícil, não é nem que ficava difícil, ele tinha que cumprir aquele contrato, mas se houvesse alguma desistência por alguma das partes, ele só receberia uma parte e só receberia de acordo se o valor fosse menor do que ele estivesse saindo de um clube e indo para outro, tá entendendo? Então, a partir daí, essa cláusula compensatória, ela representaria uma perda dos direitos dos atletas, né? Então, como os atletas da Série A, como a gente viu, têm essa visibilidade maior, eles se uniram, né? E isso demonstra a importância de como a gente pode fazer as coisas andarem, né, de uma forma mais harmônica, não é mesmo? Isso. Agora, sim, houve uma demora realmente nessa aprovação? Então, houve porque, como eu te disse logo no início, né? É uma lei que hoje tem mais de 200 artigos, é uma lei bem complexa e que aglutinou a Lei Pelé, aglutinou a lei do Bolsa Atleta, aglutinou a questão do Bolsa Atleta, né? Da Lei Pelé. Tem a questão do Estatuto do Torcedor, que também é uma outra área importante, né? Até baseado no que a gente viu agora com Vinícius Júnior, a questão do racismo e tudo. E que continua, né? Que realmente a gente quer que isso venha, que a lei venha realmente tomar uma medida mais precisa, mais necessária. E teve algumas medidas que foram retiradas? Teve. Algumas medidas que foram retiradas, porque quando a lei foi promulgada, na verdade, no seu linear, o que é que acontece? Tem sempre algumas coisas que não são... acabam fugindo do arcabouço dela, né? Então, por exemplo, a questão da agência. A questão da agência não poderia ter sido criada por meio daquela lei. Teria que ser por meio de um processo do executivo e não do legislativo, como ocorreu, né? A questão do fundo do All Sport. Ele também foi retirado, por quê? Porque não havia previsão orçamentária para isso nesse primeiro momento que a lei foi concebida. A questão da violência, e que você acabou de falar agora há pouco, e da discriminação. Como é que vai acontecer dentro dessa nova lei? Tanto para o lado de lá como para o lado de cá, né? Então... Porque às vezes também a gente sabe que existem alguns profissionais que estão em campo que também não são muito sensíveis ao próprio torcedor, muitas vezes, né? E aí, assim, sempre se vê o lado do torcedor, mas nunca se vê o lado também do jogador. Porque às vezes o jogador ele também tem um lado dele que muitas vezes ele leva e às vezes não é visto. Só é visto o lado do torcedor. Nesse aspecto, nós temos a própria lei o próprio direito desportivo, ele fica responsável por essa parte dos atletas, né? Sim. A lei, como foi promulgada agora pelo presidente Lula, com os vetos, ela vem justamente para disciplinar como um todo, né? Então, como houve essa questão do Vinícius Júnior, a gente ganhou uma visibilidade, né? E a lei vem justamente nesse intuito de disciplinar de uma forma melhor e de regulamentar para todas as áreas do esporte, né? Então, se a gente verificar hoje, há uma lei que disciplina que a questão de injúria racial, os cantos homofóbicos, tudo isso pode estar ensejando até numa prisão de até 5 anos. Nossa. E aí fica também a questão do dito dinheiro público. Como é que ele realmente vai acontecer? O dinheiro público, ele acontece de algumas formas, né? Uma delas, ele vem para a questão justamente de fomentar o esporte. Então, ele tem uma relevância muito grande, né?
Então, projetos sociais precisam desses fomentos, né? Então, vem tudo de uma forma interligada junto com a lei, e a lei vem disciplinando essa parte também. Como é que fica a questão dos empresários, no caso de cada atleta? A lei mexe de alguma forma relacionada a isso ou não? Então, a cláusula compensatória, como eu te disse logo no início também, ela mexe, né? Porque é justamente o contrato que é a parte onde os empresários entram, né? Então, cabe aos empresários também verificar as novas considerações que tem na lei e, a partir dali, verificar quais são os direitos e deveres que os jogadores, os atletas têm, né? Na verdade, foram muitas informações. São Sem muitas dúvida. informações e é um estudo. Sem Não dúvida. só dos profissionais da área de direito, mas também daquelas pessoas que estão inseridas no contexto todo, né, dentro do esporte. Porque são vários profissionais que a gente tem dentro do esporte. Alguns não tinham essa consideração, alguns não tinham esse lado também de serem remunerados e agora muda. E é importante que essas pessoas busquem entender melhor essa lei, né? Sem dúvida. Como eu disse, é uma lei que abrange muita coisa e que é sempre importante você ter uma orientação adequada para estar resguardado de todos os seus direitos, de todos os seus deveres e estar evitando futuros problemas jurídicos. Doutor, como profissional na área, qual seria a dica, especialmente para quem está assistindo o nosso programa e pessoas até mesmo aqui dentro do próprio estado do Piauí, que estejam nessas práticas esportivas e que muitas vezes quer ter um apoio ou querem continuar e não sabem o que fazer? Qual seria a dica? A dica parte muito do que foi falado aqui, né? A questão de procurar as federações, procurarem as instituições, procurarem formarem grupos, né, de atletas, de amadores, com o intuito de se profissionalizar, né? Porque quanto mais profissionalização, mais a lei vai poder proteger todos eles. Muito obrigada pela presença. Estivemos aqui então conversando com Antônio Victor Carvalho, que na verdade é advogado especialista em direito esportivo. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Pode entrar aí por meio das redes sociais, nós já colocamos aí, né? E podem ficar à vontade para estar procurando a gente, porque é um assunto importante, como a gente retratou aqui, que acaba aglutinando várias searas e que a gente procura estar sempre ajudando as pessoas com essas informações. Muito obrigada, tá? Obrigada pela sua presença. Lembrando que o Direitos e Deveres volta na próxima semana.